E agora a Rádio Paraty FM, o programa Espaço da Inclusão, tem a honra de falar com essa pessoa, se dedicou mais de 50 anos na comunicação, é um grande gênio da comunicação, recentemente deixou a bancada do jornal da Bandeirantes. Gente, é um dos grandes jornalistas que eu vi, né? Acho que a minha geração, muitas gerações apreciam. Estou falando do grande Salomão Esper. Salomão, é uma honra tê-lo aqui na Rádio Paraty, programa Espaço da Inclusão. Obrigado pela atenção com a Rádio Paraty, tudo bem? Muito obrigado, agradeço a gentileza, o elogio excessivo, mas fico muito contente e estou à disposição de você para qualquer explicação. E a gente que agradece a sua gentileza com a gente. Salomão, recentemente, nessa última semana, foi o Dia Mundial do Rádio, né? Uma comemoração ao Dia Mundial do Rádio. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que o senhor começou no rádio. Olha, a minha história não é muito diferente de tantos e tantos apresentadores, âncoras, locutores, apresentadores de jornal, comentaristas. Eu comecei num serviço de alto-falantes da cidade, como tantos outros. Há alguns mais novos um pouco, que já começaram com o advento da primeira emissora na sua cidade, no seu município. E depois, então, a tentativa de procurar os grandes centros e conseguir um emprego. Naquele momento, 1945, no final da Segunda Grande Guerra, a emissora que pontificava no Brasil inteiro era a Nacional do Rio de Janeiro, emissora integrada ao patrimônio da União. E a emissora poderosa era sintonizada com extrema facilidade. As emissoras do Rio de Janeiro, Tamoio, Tupi, Nacional, eram sintonizadas com muito mais facilidade no interior que as próprias emissoras paulistas. E nós tínhamos emissoras grandes, como a Record, a Tupi, a Bandeirantes, né? E mesmo assim não era muito fácil a sintonia, dada a diferença técnica entre o aparato da Rádio Nacional do Rio de Janeiro e as nossas emissoras de São Paulo. Certo. E aí, depois que o senhor trabalhou aí nessas alto-falantes? Eu saí de Santa Rita do alto-falante, fui fazer 1 ano e meio do colegial em Pirassununga para poder tentar a faculdade de Direito em São Paulo. E nesse ano e meio que eu fiquei em Pirassununga, distante 30 e poucos quilômetros de Santa Rita do Passa Quatro, inaugurou-se uma rádio ZYI3, a Rádio Difusora de Pirassununga, onde trabalhei um pouco também durante 1 ano, né? E depois fui avisado que a Rádio Cruzeiro do Sul de São Paulo estava procurando 2 locutores. Pedi, vai lá, se inscreve, fui e acabei tendo a aventura de ser um dos escolhidos. Eu e um moço de Itapetininga, chamado Cícero Mota. Fiquei lá 4 anos e de 48 a 52, depois fui atraído pela Rádio América com um salário mais sedutor. Eu ganhava lá 3.000 cruzeiros, me ofereceram 8, eu estava fazendo já programa de auditório, né? E fui para lá. Ora, a Rádio América integrava a rede Bandeirantes de rádio. O senhor trabalhou com uma pessoa que eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre ela, que as novas gerações não viram no rádio, chamada Hélio Ribeiro. O Hélio é uma figura curiosíssima. Ele tinha um talento inegável, era um pouco atrevido, um pouco ciumento, porque cioso das suas virtudes. Ele não gostava que ninguém levasse a palma, né? A gente notava isso nele. Gostava também de aconselhar, de corrigir, e ele era um cidadão capaz de ouvir um cliente da rádio solicitar uma publicidade, dizer o que pretendia, e ele, com um violão debaixo do braço, acabava fazendo jingle publicitário ali mesmo, na frente do cliente, improvisando, né? Que é um valor inestimável. E o Hélio
um dia resolveu mudar para os Estados Unidos. Eu falei, Hélio, isso já é demais. Você quer ensinar rádio para os norte-americanos? O que você vai fazer lá? Né? Aí ele deu lá um problema de saúde da filha e disse que se descobrissem a cura, os Estados Unidos com certeza seria o primeiro país, um dos primeiros a se assenhorear da nova técnica. E tudo bem, eu entendi perfeitamente, né? Mas ele que procurava sempre as coisas melhores no campo da saúde, depois acabou falecendo aqui no Hospital São Cristóvão, praticamente sem a assistência da família, porque as suas filhas e a mulher estavam nos Estados Unidos. Os irmãos aqui também parece que praticamente foram surpreendidos, porque ele se internou e acabou acontecendo o pior. Mas essa já é a fase terminal do Hélio, né? Artisticamente. Nos Estados Unidos, ele trabalhou também na Voz da América, teve alguns problemas lá, porque ele tinha aquele espírito de liderança e muita gente, talvez, lá não tenha gostado da sua missão, né? E depois disso ele voltou até para Bandeirantes, ficou na direção da nossa rádio, sempre com sucesso. Ele tinha um programa que ele participava, né, o Poder da Mensagem, um programa que virou aquilo que se costuma dizer, até impropriamente, virou coqueluche. O programa dele, desde a Rádio Tupi até na Bandeirantes, foi sempre muito ouvido, sempre muito prestigiado e criou essa aura em torno do Hélio Ribeiro, né? Aura de homem estudioso, culto, que sabia fazer citações literárias junto com as músicas que ele selecionava para o seu programa. Hoje há uma entidade em São Paulo, um clube, uma organização dos cultores da memória de Hélio Ribeiro, sempre em atividade, sempre lembrando as coisas boas que ele fez no rádio. Agora, uma coisa que eu não posso deixar de perguntar. O Jornal da Bandeirantes, gente, que o senhor recentemente veio deixar a bancada. Como é que começou a trajetória no Jornal da Bandeirantes, gente? Bom, eu fazia substituições do antigo titular do horário, que foi o famoso Vicente Leporassi. O Leporassi começou a ter alguns problemas de saúde. Nas férias dele e durante um afastamento para tratamento de saúde de 3 meses, coube-me substituí-lo. E, para orgulho meu, tenho até um documento da Casa dos Diretores se congratulando comigo porque eu tinha conseguido manter os índices, né, de Leporassi. Eu sei que manter índices numa substituição famosa não é tão difícil, é uma espécie de prestígio que se dá ao substituto, mas sempre na certeza de que será temporária aquela atuação e que o titular querido voltaria a atuar. Talvez tenha sido por isso que eu sempre, ao abrir o programa, invocava o nome de Leporassi, falava da substituição e que tivessem paciência até a volta do titular famoso. Então isso, sei lá, criou-se essa aura também, né? E graças a Deus eu pude manter o índice daquele horário que era campeão no rádio de São Paulo. Mas esse horário já era com... Então ele tinha 1 hora. O Jornal Gente sucedeu com o passamento de Leporassi. O Jornal Gente passou a ter 2 horas. Mas ele era de 8 às 9 e nós ficamos de 8 às 10 horas. Com o desaparecimento do Leporassi, então eu, Zé Paulo e mais a direção da casa, Zé Paulo já estava voltando toda a sua atenção para conduzir o jornalismo e nesse momento nós chegamos à conclusão de que agora a coisa é diferente. Uma coisa é falar, esperem, aguentem um pouco esse intruso que o Leporassi volta daqui 15 dias, daqui 10 dias, daqui 1 semana, daqui 1 mês. E outra coisa é dizer não tem mais. Como está acontecendo agora com o Boechat. Você imagina, ele tinha diversos substitutos nas ausências dele, tudo
ia sem solução de continuidade. Agora não, agora morreu o Boixá. O que fazer? Fica esse aturdimento no ar, né? Por mais experientes que sejam os condutores da rádio, passam por esse problema. E para evitar isso, com o Leporace, então, resolvemos que o programa seria integrado com a anuência de João Bibetti, por ele, por o Zé Paulo e o Salomão Esper, que sou eu. Mais uma equipe de repórteres e, para nossa surpresa, foi uma outra consagração. Não há falsa vaidade que possa omitir isso, né? É uma coisa que realmente aconteceu. O programa ficou aí 4 décadas no ar, né? Como você sabe, e agora, chegando no ano de me transformar em nonagenário, é que eu resolvi diminuir um pouco o ímpeto, porque gosto de guiar meu carro, aí fica a família aconselhando que não quer, os próprios companheiros, e eu não quero trabalhar de bengala, né? Não quero ser levado para a rádio com táxi ou Uber, eu preferia guiar. Então, eu estou fazendo, no momento, já há uma semana, um comentário no programa da tarde, o Rádio Livre, com queridos companheiros, diversos comentaristas, e eu sou um deles, e às 4h30 tenho uma intervenção diária, de segunda a sexta-feira. Estamos conversando aqui na Rádio Paraty FM, programa Espaço da Inclusão, com o grande Salomão Esper, gentilmente nos atende. Salomão, pergunta do Bruno Lima, de Natal. Ele quer saber do senhor como que o senhor vê o futuro do rádio, com as alterações que está tendo no rádio. Olha, já se ameaçou, né, com o fim do rádio em muitas oportunidades, né? Você vê, com o advento da televisão, a Tupi, que foi pioneira aqui em São Paulo, Diários Associados, recrutou os maiores nomes do rádio, e os tinha em grande quantidade, para fazer a televisão. Ora, no começo, claro que você podendo ouvir a notícia, acompanhando com a imagem, sobrelevava tudo que existia até então, né? E passado um período em que houve esse esvaziamento, aí a transformação do rádio, do horário nobre do rádio, que era o noturno, passou a ser matutino, não o diurno, matutino. Quer dizer, o horário nobre do rádio passou a ser das 7 às 10 da manhã, né? E deixando o horário nobre do rádio de 8 às 11, de 20 às 22 horas para a televisão. Isso foi o que aconteceu. Passado um certo período, com o advento do FM, que era uma autodevoração, quer dizer, um segmento do rádio, um tipo de rádio afogando o outro, né? E interessante que depois passaram a conviver harmonicamente tanto o rádio AM e ainda com as ondas curtas para atingir o território nacional. Hoje as redes, né, vão se multiplicando e então não há nem necessidade disso e das despesas que a onda curta acarreta com aquelas válvulas, aquelas coisas todas. A Bandeirantes, por exemplo, tinha 3, 4 ondas curtas, 3 curtas, uma tropical, né? É uma despesa muito grande com a fragmentação do rádio. Quando eu comecei aqui em 1948, na Rádio Cruzeiro do Sul, ali na Praça do Patriarca, nós tínhamos 10 prefixos em São Paulo. Hoje você tem na Grande São Paulo já 70, 80 ou mais prefixos. Você imagine que competição é essa, né? Todos disputando o mesmo mercado, né? E até no interior, cidades pequenas, tem 2, 3 emissoras de rádio. O que o senhor acha das rádios comunitárias? Olha, eu acho que elas prestam seu serviço. Tudo depende, quer dizer, da vontade, da disposição de servir e de imaginar que não está falando por um fragmento da audiência. Então, as comunitárias, você sabe que há algumas críticas porque se encaminham para o lado argentário, achando que era uma oportunidade de fazer uma regimentação religiosa e algumas coisas que denotam um interesse material maior que o da cultura, do conhecimento e de prestação de serviços. Mas claro que nesse segmento da prestação de serviços a gente tem que respeitar.
Eu queria que o senhor comentasse também sobre a questão do... Recentemente teve o lançamento do livro, né? Aliás, um abraço para o nosso amigo Cláudio Junqueira, na escuta, sobre o livro do Esse Gato Ninguém Segura, da qual o senhor esteve, né? Os 45 anos do Pulo do Gato. Olha, o Cláudio Junqueira dedicou toda a sua atenção, o seu conhecimento, o seu estudo, o seu empenho na produção de uma obra interessantíssima. Porque ela, a pretexto de biografar José Paulo e falar do Pulo do Gato, um jornal que dura também tantos e tantos anos numa apresentação, como costuma dizer o próprio Zé Paulo, com o mesmo apresentador desde o início, porque ele ficou uma semana só fora. O programa foi feito por um outro colega, Joia Júnior, que logo percebeu que não era madrugador e preferia outros horários. O Zé Paulo pegou aqui, robusteceu o programa, tornou-o cada vez maior, com colaboradores que ele sabia escolher, com produtores que entendiam do riscado, e foi o que foi. Isso despertou a atenção do Cláudio Junqueira, trabalhando conosco na redação, e que via o empenho de Zé Paulo de Andrade, o seu desempenho no Pulo do Gato, né? O resto, quer dizer, está narrado no livro. Um êxito, centenas de entidades estudantis, escolas, estão procurando se abeberar nos conhecimentos, das informações que o Cláudio Junqueira proporciona através do seu livro a que você se referiu. Salomão, e a Primeira Hora? A Primeira Hora foi lançado num momento em que o rádio fazia questão ainda da califasia, da perfeição. A equipe de locutores do Primeira Hora, um jornal lançado por Alexandre Kadunki, foi realmente um acontecimento. Até hoje, quando no Museu da Imagem e do Som aparecem algumas citações e gravações da equipe que ficou durante tanto tempo apresentando o Primeira Hora, nós tínhamos a equipe das melhores vozes de São Paulo, principalmente no seu lançamento. E eu falo no seu lançamento porque depois eu e o Zé Paulo fomos convocados para o jornal. Devíamos ter alguma virtude. O nosso forte não era a voz consagrada daqueles locutores que tinham um grave inconfundível. E a gente falava sempre, é uma voz que enche o bafo do alto-falante. E na verdade era isso que acontecia. Com redatores extraordinários, porque é uma coisa muito importante, um jornal falado, expositivo, que você acha que não depende tanto da redação, depende sim. A perfeição da redação, a capacidade de síntese dos redatores, numa hora que a gente colocava o Brasil e o mundo nos seus ouvidos. Essa foi a virtude do Primeira Hora, que está no ar até hoje, né? Para mostrar que foi um sucesso permanente. O senhor chegou a trabalhar com esporte também, na Copa de 50, por exemplo? Não, com esporte não. Uma vez, logo depois da minha vitória com o Cícero Mota, na Rádio Cruzeiro do Sul, o diretor nos levou para fazer um jogo. Eu falei, eu não sirvo para isso. Não, mas só para não sei o quê. E daí era um jogo, acho que Corinthians e Atlético, né? No antigo Parque São Jorge. E aí eu tive a certeza que eu seria um verdadeiro fracasso. Não tinha condição nenhuma. Podia fazer algum outro comentário bom-humorado, mas narrador de futebol, a coisa não nasceu mesmo para mim. O Cícero Mota depois se encaminhou até para essa área, né? Ele transmitia alguns jogos e passou até a ser comentarista permanente aí nas emissoras de São Paulo. O senhor falou do Ricardo Boixá lá atrás, infelizmente nós perdemos esse grande comunicador. E agora, no Jornal da Band, quem você acha que tem, assim, a característica mais próxima para substituí-lo? Olha, não é porque ele está agora, eu sempre falei isso, toda vez que o Boixá não podia comparecer e que era substituído pelo atual apresentador, o Panunzio. Eu falo, a rádio, mas é aquele problema que eu lhe falei no caso do Leporassi. Uma coisa é você substituir enquanto o titular está vivo.
você fica solidário com ele prestigia você e vai. Agora é que o Panunzio vai passar pela prova de fogo. Ele está apresentando, parece que poderá continuar assim. Ele deu a sua anuência à apresentação, ele está fazendo no lugar do Boechat, e a gente espera que com seus conhecimentos, ele é muito fluente, tem um improviso muito bom, é bom conhecedor dos meandros de Brasília, né? Que a solução tenha sido encontrada. Mas ele mesmo, democrata e permeável que é aos avanços, né, de conhecimento e técnica de apresentação de jornal para ser âncora, ele também está atento, e eu acredito que ele mesmo esteja pensando num substituto definitivo. Para nós não há dúvida, ele pode exercer essa função com galhardia, com conhecimento, sem nenhuma surpresa negativa. E o Arquivo Musical, que é um programa que eu acompanhei com o Antônio Carvalho, então, com o Ibo. Outro veteraníssimo da programação da Bandeirantes. Você vê, hoje, você falar em arquivo, né? Fica parecendo uma coisa velha, do passado. Fica parecendo que o programa é constituído de quantos Salomões Espers, né? Eu já estou com essa atividade desde 1948, então há sempre o perigo de você falar arquivo, mas o arquivo musical, junto com o trabalho de Milton Barron na nossa biblioteca saudosista de coisas do passado, nos surpreende a cada dia com coisa mais importante. Milton Barron resolve apresentar marchinhas de sucesso do carnaval. Resolve apresentar passagens de administração, de negócios, da política brasileira de antanho. Ele quer comparar uma coisa que aconteceu agora com o que já aconteceu no passado. Nós temos esse arquivo extraordinário que é o Museu Museu de Memória da Bandeirantes, que tem um acervo extraordinário para que a crônica do passado não se extinga. Agora, o senhor já pensou em fazer um livro contando a sua história no rádio, um audiolivro, alguma coisa assim? Olha, eu fui solicitado tantas e tantas vezes para escrever. Digo a você com sinceridade, não gosto. Prefiro falar, porque é menos trabalhoso. Você fala, é perdoado, porque é improviso, não é? E não sei, eu acho que já dei tantas e tantas entrevistas, se alguém colecionasse, com certeza faria alguns livros. Mas eu não me proponho a escrever. Eu acho que é muita responsabilidade. Prefiro ficar no improviso, sujeito a críticas, mas é o foco de mais elogios. A experiência tem dito isso. Eu prefiro falar do que escrever para depois ler. E sobre Reinaldo Tavares, o que o senhor pode dizer sobre o professor Reinaldo Tavares? Olha, o professor, eu tive o prazer de fazer o prefácio da 3ª edição do livro. O Tavares produziu um repositório de situações do rádio, a vida dos pioneiros do rádio, até aqueles que brilharam intensamente no rádio e na televisão, que eu não me dispenso de fazer algumas consultas ainda hoje, depois do seu desaparecimento. Virou um aliado meu. Não porque eu tenha sido autor do prefácio, mas pela gentileza também com que ele sempre me tratou, a insistência, né? Eu disse, mas você tem certeza que você quer numa obra conhecida como essa, que vai para a 3ª edição, um prefácio escrito por mim? Ele não teve nenhuma dúvida, reafirmou, e está lá o prefácio na 3ª edição desse livro extraordinário, Histórias que o Rádio Não Contou, do Reinaldo Tavares. Sem dúvida, um livro maravilhoso, eu tive a honra de ler. Agora, e o senhor chegou a conviver com o seu Tuta? Não, assim, conhecimento, mas não uma coisa mais íntima. Recentemente, visitando a Bandeirantes, o Tutinha, né, filho dele,
nós tivemos o prazer de tomar um café juntos, conversamos sobre coisas do rádio, e o êxito alcançado pelo Tuta, né? Com certeza ele conseguiu deixar esse herdeiro que está lutando e engrandecendo o rádio também. Ok, meu querido Salomão Esper, em nome da Rádio Paraty FM, do programa Espaço da Inclusão, sinceramente estou um pouco emocionado de estar fazendo essa entrevista. Eu agradeço muito esse interesse de vocês. Fico imaginando como é que aí de Paraty, né, se lembraram de mim. Eu estou muito emocionado, sou jornalista muito novo, ainda começando a carreira. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, sobretudo a boa parte dos nossos ouvintes de pessoas com deficiência visual que acompanham a sua carreira, por gentileza. Olha, é desnecessário falar da minha alegria. O meu impulso é de agradecer esse interesse, que eu acredito que existe pelo fato da Paraty ter me procurado, né? Então, eu espero não ter frustrado as expectativas e espero que o rádio continue altaneiro como está até agora. Diante de tantos perigos, de tantas ameaças, né? De tanta gente ensinando que era o fim do rádio, ele continua cada vez no seu terreiro imbatível. E há preferência por aqueles que hoje dão depoimento do rádio companheiro, do rádio que acompanha em toda parte. Não há necessidade de ficar com os olhos atentos num lugar à busca da imagem. O rádio consegue reproduzir tudo isso através da gama dos seus comunicadores e é como se o ouvinte estivesse presente no acontecimento. Ok, Salomão Esper, muito obrigado, um forte abraço. Eu agradeço a vocês. Um excelente final de semana. Muito obrigado, muito obrigado. Ok, aí Salomão Esper, da Rádio Bandeirantes, grande comunicador, mais de 50 anos doados ao rádio, com grande conhecimento, falou com os ouvintes da Rádio Paraty FM, programa Espaço da Inclusão.